Vamos falar primeiramente da crucificação de Jesus. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamavam, gritavam: fora com ele, crucifica-o. Né? E Pilatos perguntou, assim, quase que com ironia: hei de crucificar o vosso rei? Aí os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Meu Deus, falando isso dentro dos muros de Jerusalém, onde Javé é o rei total. Mas não temos outro rei senão César. Então Pilatos tremeu ao ouvir o nome de César, né? E aí então entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. O próprio Jesus carregava a sua cruz para fora da cidade, para um lugar chamado de Calvário, né? Que em hebraico é chamado de Gólgota, né? Que significa lugar do crânio. Ali crucificaram Jesus e com ele outras duas pessoas, um de cada lado de Jesus e Jesus no meio. Quando Jesus, depois de toda a Via Cruz, chegou nesse Gólgota, começaram primeiramente os insultos a Jesus. Vamos falar um pouquinho disso. Então, a multidão presente nesse morro, chamado Gólgota, né? Ela via tudo o que estava acontecendo. Os príncipes dos sacerdotes, né? Esse, quando chamam de príncipes dos sacerdotes, quer dizer, os principais sacerdotes, né? Os escribas e os anciãos do povo, zombavam de Jesus, né? Diziam lá, né? Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora. Se o ama, porque ele diz: eu sou filho de Deus. Mateus 27, nos versículos 39 a 43. Também zombavam de Jesus os soldados, né? Eles se aproximavam e ofereciam vinagre, né? Vinagre com fel, dizendo assim: olha, se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os que passavam ali por aquele acontecimento, né? Aquilo ali era uma festa, né? Todo mundo queria ver os crucificados, né? Então os que passavam injuriavam também Jesus, e sacudiam a cabeça, né? Meneavam a cabeça e diziam assim: tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Para completar esses insultos, os ladrões que foram crucificados com ele o ultrajavam. No entanto, Jesus lhe dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pois bem, gente, a divisão das vestes de Jesus. Vamos comentar um pouco sobre isso. Então, depois de os soldados crucificarem Jesus, eles tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes assim, e cada uma dessas partes ficaria para cada um dos soldados, certo? Só que a túnica era feita toda tecida de alto a baixo, sem nenhuma costura. Então não dava para pegar aquilo ali e rasgar para dividir um pedaço para cada um. Até porque perderiam o valor da peça, né? Aí então eles combinaram entre eles: não a rasguemos, né? Mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Tiraram lá para o ímpar, sei lá, na moedinha. Dessa forma se cumpria a escritura, né? Que diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso está no Salmo 21, versículo 19. O fato é que para cada um caberia uma parte das vestes de Jesus, né? E que peças eram essas? As peças que faziam parte do vestuário de Jesus ali eram o que? A coberta na cabeça, né? Vou colocar uma foto aí para você ver. As sandálias,
né? O cinto, chamo de símbolo, né? E o talite, que é justamente essa peça única, né? Que é um manto, né, de um tecido em geral sem emendas. E por que isso foi lembrado nos evangelhos, né? Poderia ser um assunto até corriqueiro, né? Bom, ele foi lembrado em primeiro lugar e especialmente para cumprimento da profecia de Davi nesse Salmo 21 que eu acabei de falar. E em segundo lugar, porque havia uma lei romana, né, na qual as roupas usadas pelos condenados poderiam ser dadas aos executores, aos carrascos, né? O carrasco que estava executando uma pessoa tinha direito às roupas dessa pessoa. Assim, esses 4 soldados que acompanharam Jesus em sua crucificação, eles dividiram entre si as vestes. É claro que se os soldados rasgassem aquela túnica, não teria valor nenhum, né? Foi por isso que eles sortearam para ver na base da sorte quem ficaria com ela, porque era uma peça de valor, né? Não era qualquer túnica ou talite que era feito dessa forma, não. Eu vou lembrar para vocês uma coisa interessante que fala sobre esse negócio do manto. Você lembra o caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, a hemorroísa? Isso aí você vai encontrar em Lucas 8. Então, a gente vê que aquela mulher, né, ela estava ali perdendo tudo. Mas ela reconheceu por aquele manto que Jesus usava, que esse Jesus era verdadeiramente um sumo sacerdote, um ser divino. Então diz o texto em Lucas que, ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Aqui, só para lhe dar uma ideia. Primeiro, a mulher não poderia tocar no homem assim, com essa facilidade. Ela estava correndo um seríssimo risco de ser apedrejada. Segundo lugar, e pior ainda, era tocar numa pessoa estando com esse fluxo de sangue. Aí é que não podia mesmo. Mas ela viu aquela oportunidade de ver Jesus fazendo todos aqueles prodígios, e a minha hora é agora. É tudo ou nada. E se continuar aqui com esse fluxo de sangue e ser apedrejada, vai dar na mesma. E ela foi e creu. Ela sabia que Jesus ia. Nós temos que enaltecer a inspiração dessa mulher, que ela viu muito além do que a maioria de nós vê, até a maioria dos discípulos que acompanhavam Jesus e viam todos aqueles prodígios, nunca talvez tivessem prestado atenção no poder do manto de Jesus. Quem olharia para a orla do talite, né? Olha, Jesus estava vestindo aquilo e passou talvez 3 anos vestindo aquilo com os discípulos olhando, mas ninguém se dava conta dessa coisa. E você, irmão? Você está focado apenas no lindo quadro de Jesus? Né? Que bom que você faça isso. Mas olha, não esqueça que o que está representando Jesus é muito maior. Infinitamente maior. Surpreenda Jesus Cristo com a sua fé. Porque a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Isso a gente vê em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Tá? Então aquela hemorroísa, ela viu os detalhes da veste de Jesus e tocou com fé. Ninguém tinha dito para ela que tocar naquelas vestes curaria. Ninguém. Mas ela teve fé, que se tocasse ao menos nas vestes, já que ela não podia tocar no corpo de Jesus, ela seria curada. E o resto da história você já sabe, tá bom? Então, pela fé, ela foi salva e curada, porque Jesus disse para ela, filha, olha a palavra de Jesus, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Então,
Vamos falar agora, minha gente, de Jesus e os ladrões. Isso está em Lucas 23. Naquele teatro de horror que estava se formando ali no Gólgota, e até mesmo durante a Via Crucis, eram conduzidas ao mesmo tempo duas pessoas que eram malfeitores, né? Essas duas pessoas iam juntos para serem mortos por Jesus, ou seja, crucificados. Chegados que foram ao local chamado Calvário, né? Ali crucificaram Jesus e os ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Um deles, que foi crucificado, blasfemava contra Jesus, né? E ele dizia: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva-nos a nós. Mas o outro ladrão, chamado Dimas, o repreendeu, né? E disse assim para ele: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E virando-se para Nosso Senhor, ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E Jesus respondeu a ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este homem, chamado de bom ladrão, passou a ser venerado, né, pela Igreja Católica como São Dimas. Na Igreja Ortodoxa Russa, ele é conhecido como Raque, né? Talvez você não tenha ainda conhecimento disso. Então, o nome Dimas, ele é citado pela primeira vez na versão grega do Evangelho Apócrifo, né, de Nicodemos. Esse Evangelho Apócrifo é do século IV ainda, né, 300 e pouco. E na versão latina do Evangelho Apócrifo de Nicodemos, uma versão no grego, no latim, né, também conhecida como Atos de Pilatos, o nome do segundo ladrão também é citado, né? E diz lá que o nome dele é Gestas, né? Então, uma coisa interessante, gente, que eu li aqui nas minhas pesquisas, é que no Evangelho Árabe da infância de Jesus, um outro apócrifo, né, do século VI, o menino Jesus encontra os dois ladrões, de nome Tito e Damacos, e profetiza que ambos, depois de 30 anos, serão crucificados com ele. Interessante, né? Então, pela tradição cristã, diz na Wikipídia, São Dimas é o protetor dos pobres agonizantes, sobretudo daqueles cuja conversão na última hora parece mais difícil. São Dimas também é o protetor das propriedades e das casas contra os ladrões. As pessoas invocam-no nas causas difíceis, sobretudo nos negócios financeiros. Também pedem a sua intercessão para a conversão de alcoólatras, de viciados em jogos de azar, dos ladrões, etc. São Dimas, ele é também o protetor dos presos e das penitenciárias, e também dos carroceiros e dos condutores de veículos. Tá? Na Igreja Católica celebra o dia de São Dimas no dia 25 de março. Note aí, se você tiver com um desses problemas. Então, diz uma lenda que Dimas teria nascido em meio a uma família de ladrões, né? O pai era ladrão e a mãe também. E que seu pai, inclusive, era o chefe desse bando de ladrões. Então, sendo ainda muito pequeno, ele teria contraído lepra. Então, nessa lenda, quando a Sagrada Família fugia para o Egito, né? Porque o anjo veio avisar José que ele devia ir para o Egito, ele teria, o José, Maria e Jesus se refugiaram na cova, na gruta, né? Onde estavam os bandidos. José tinha a intenção de passar a noite ali e depois continuar com o amanhecer do dia, né? Fugindo lá para o Egito. Só que, quando amanheceu, a mulher do chefe do bando, né, que era a mãe do Dimas, lavou o Dimas, que estava leproso, na mesma água que Maria tinha lavado Jesus. E na mesma hora, Dimas ficou curado. Então, aquele menino, no entanto, ele
quando foi ficando rapaz, se tornou ladrão igual ao pai, né? E quando já estava meio adulto, foi pego lá num roubo qualquer e foi preso e levado para Jerusalém. Por isso é que ele foi crucificado, né? Porque ele foi condenado à morte por Pilatos. E lá na hora não tinha quem falasse por ele, foi mesmo. Quando Dimas viu Jesus carregando a cruz e sendo crucificado ao seu lado também, ele se rendeu à graça de Deus e proclamou um gesto de fé marcado para sempre no Evangelho. E esse gesto de fé lhe rendeu uma promessa sublime de Jesus. Qual foi essa promessa? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você deve estar se perguntando, como é que pode um ladrão moribundo estar com Jesus Cristo no paraíso no dia da sua morte? Tem uma questão teológica aí, né? Então Jesus talvez esteja se referindo a isso com base na parábola do Herculão e de Lázaro, né, que está em Lucas 16, depois você lê direitinho. Sendo o paraíso o lugar onde Lázaro estava lá no seio de Abraão, todo no bem bom, né? E considerando que estar no seio de Abraão seria como estar no lugar onde as almas dos justos aguardariam até o dia da ressurreição de Cristo, Dimas foi lá para esse paraíso, o seio de Abraão. Vamos falar aqui do véu do templo e da questão dos ossos quebrados, né? Porque Jesus não teve nenhum osso quebrado. Os sacerdotes e os anciãos do povo rogaram a Pilatos que quebrassem as pernas dos 3 crucificados, né? E que eles fossem retirados dali. Essa providência era tomada assim por 2 motivos principais. O primeiro, eles não poderiam demorar a morrer por causa da festa da Páscoa. Eles ficassem ali, como é que iam? Assim, um sufoco. Segundo, quebrar os ossos das pernas de quem estava, né, na cruz, praticamente fazia com que eles não pudessem mais respirar, porque não tinham mais apoio, então todo o peso ficaria assim, sobre o pulmão mesmo. E assim eles morreriam asfixiados, né? Então, depois que Pilatos autorizou, os soldados foram lá e quebraram as pernas do Chesta, né? E depois quebraram a perna do Dimas, para morrer no trabalho. E quando eles chegaram em Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Não tinha necessidade mais de quebrar perna nenhuma, nem osso nenhum. Mas um dos soldados, né, que é o São Longuinho, com a lança lá, espetou Jesus, abriu de um lado com a lança, né, e desse corte saiu sangue e água, né? Como a gente vê nos quadros de Jesus misericordioso. A gente vê ali, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, né? Lembra? Assim se cumpriu a escritura, né? Que está em Êxodo 12, 46, e não lhe quebraram ao osso algum. O fato, gente, é que desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, das 12 horas do meio-dia até as 3 horas da tarde, cobriu-se toda a terra de trevas, né? Escureceu-se, sim, o sol, e o véu do templo, nesse momento, rasgou-se de alto a baixo. Por quê? Porque já não tinha mais necessidade daquele véu, daquela cortina. Ele era o próprio sacrifício, era o próprio Deus. Um outro fato interessante é quando Jesus clama ao Pai. Então, próximo da hora nona, ou seja, às 3 da tarde, Jesus exclamou em voz muito forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Está em Mateus 27, 46. Então, a estas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: ele chama por Elias. E outros também estavam lá e diziam: deixa, vejamos se Elias virá socorrer. Tirando sarro, né? Então, Jesus deu um grande brado, né, nesse momento, e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dizendo isso, expirou, morreu, né?
Então, vendo o centurião o que estava acontecendo, ele deu glória a Deus e disse, na verdade, este homem era o justo. Então, esse grito dado por Jesus desafia todos nós, gente. O maior sofrimento de Cristo não foi a dor causada pelos cravos na hora da crucificação, mas a angústia de morrer só. Foi por isso que ele disse, né? Por que me abandonaste? Em Romanos 8, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Aí você diz, mas pecado, Jesus pecou? Não. Mas tomou sobre si todos os pecados da humanidade. Foi esse o plano de Deus para reconciliar com ele toda a criação. Jesus tomou para si os nossos pecados. E no momento em que Jesus assumiu os nossos pecados, houve uma separação dele com o Pai, que não é possível esta união. Né? Justamente porque o Pai não admite a sua comunhão com o pecado. Então aí nós temos uma morte física, que é a separação do espírito e do corpo, como podemos ver em Tiago 2,26, que diz assim, assim como o corpo sem a alma é morto, e temos também a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, justamente por causa do pecado. Isso aí a gente vê em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. A consequência do pecado original, do primeiro casal, foi a sua separação de Deus. Aquela desobediência, gente, nos provoca esta mesma consequência até hoje. Então Jesus, ele veio pagar o preço pelos nossos pecados. Foi por nós, né, que ele morreu na cruz. Entendamos que o seu grito mostrava que a verdadeira tortura de seu sacrifício ia além da dor física, mas por causa dos nossos pecados ele sofreu a separação do seu Pai. Vamos falar aqui, gente, de quando se abriram os sepulcros. Né? Quando Jesus expirou, a terra toda tremeu e as rochas fenderam-se, né? Então, os sepulcros se abriram e os corpos dos muitos justos ressuscitaram naquele momento. Então, eles saíram das suas sepulturas e entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus. E diz a Escritura que apareceram a muitas pessoas, né? Então, o centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, diante daquele estremecimento da terra, e também do que se passava, disseram entre si, assim, possuídos de grande temor, né? Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Porque nada antes eles tinham visto. Olha que eles todo ano eles crucificavam, e todo mês, não era só na Páscoa não. E nunca tinham visto uma coisa daquela acontecer. E acontecia assim, espontaneamente, não era uma coisa que estava preparada, né? Estava preparado para chover, escurecer. Não, estava tudo bacana, pá. Né? Mas, voltando à questão da descida de Jesus ao Hades, né? Os estudiosos dizem que Jesus foi para o Hades e também que as almas de Jesus e do ladrão arrependido foram para lá depois de ter morrido naquela sexta-feira à tarde, certo? No domingo da Páscoa, quando Nosso Senhor ressurgiu e apareceu a Maria Madalena e as suas duas companheiras que estavam com ela, né? Então, imagina-se que o Senhor levou consigo para a glória todos os habitantes do Hades, incluindo Abraão, Lázaro, Larão, tudo. É interessante o que lemos, por exemplo, em Efésios 4, no versículo 8 a 10, que quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer, ele subiu, senão que havia descido a esta terra. Aquele que desceu é também o que subiu, acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, gente, cremos que Jesus tenha levado consigo a glória dos altos céus, todos os cativos do Hades, ou seja, toda a população do paraíso antes da primeira ressurreição.
E eu falei, Hades, 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 Hades. E o que é que significa isso? Essa palavra ela tem origem no grego, Aires, né? Invisível. Então, a expressão habitação dos mortos, ela traduz a palavra grega que corresponde em hebraico a Sheol. Esse Hades aí, inclusive, é um dos deuses lá da Grécia, né? Que é casado lá, que era o chefe lá dessa região dos mortos, né? Também nós temos uma outra palavra grega citada, né? Pelo menos 12 vezes na Bíblia, que às vezes é confundida com Hades, né? É o caso de Geena. Geena é uma forma grega de uma palavra hebraica, Ge-Hinom, ou seja, vale do Inon, vale de Inon, que é transliterada em português para Geena, né? Vamos falar agora dos 3 personagens ao pé da cruz. Então, junto à cruz de Jesus, estavam lá de pé a sua mãe, Maria Santíssima, a irmã da sua mãe, que é Maria, mulher de Cleofas, né? E Maria Madalena. E também tinha um discípulo amado. Então, quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela estava o discípulo que ele amava, Jesus, que era João, o evangelista, ele disse à sua mãe Maria, mulher, eis aí o teu filho. E depois virou-se para João e disse a ele, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou, né, Maria, para a sua casa, para cuidar dela. Gente, Maria já era viúva, ela não tinha quem a sustentasse mais. Jesus, que era o seu filho, que podia lhe dar sustentação, também estava morrendo. Então, para que ela não ficasse desamparada, Jesus recomendou ela a João. E João, a partir desse momento, e por muito tempo, ficou com Maria, até quando ela foi para Éfeso, né? Ele sempre cuidou dela. Agora, por que essas 4 criaturas estavam ali aos pés da cruz? Era justamente para mostrar a todos nós, primeiro, que a Virgem Maria estará sempre conosco a cada momento, especialmente quando carregamos nossas cruzes, né? Caso de doença, caso de problema na família, caso de acidente, caso de dificuldade financeira, etc, etc. Né? Ela estará sempre conosco, intercedendo. Segundo, João, o que estava ali? O discípulo amado. Ele estava ali para mostrar, vamos dizer, um padre, um bispo, etc. Sendo escolhido, essas pessoas têm o dever de olhar sempre para a cruz e nunca desistir, né? Deve sempre andar com a Virgem Maria também. Terceiro, Maria Madalena. Por que estava ali ao pé da cruz? Maria Madalena nos representa como leigos. Estando ajoelhada, ela mostra-nos que nós leigos temos o dever de orar pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, pelos religiosos, de modo geral, não desejando ser como qualquer um deles, mas sempre ajoelhados, intercedendo por eles, orando por eles. Vocês sabem, por exemplo, talvez não saibam, que São Paulo da Cruz, não é São Paulo Apóstolo, é São Paulo da Cruz, todas as sextas-feiras, quando fazia as suas penitências mais rigorosas, né, ele pegava uma fatia de pão e molhava numa mistura de fel e vinagre. E chorando assim copiosamente, ele lembrava da dor pelo qual passou nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar agora do Santo Sepulcro. À tardinha, um homem rico de Arimateia, Arimateia é uma cidade da Judéia, certo? Esse homem chamado José, né, e por ele ser de Arimateia, por isso ele chama de José de Arimateia. Então, era também um discípulo de Jesus, certo? Então ele foi procurar lá o Pôncio Pilatos, porque ele era da corte, né, era do conselho,
né, dos religiosos lá, e pediu a ele o corpo de Jesus. Pilatos sabia que José de Arimateia era uma pessoa justa, né, era membro do conselho, mas era uma pessoa justa, né, reto, e não tinha concordado ali com aquela decisão dos outros em crucificar Jesus. O Pilatos sabia disso, atendeu o pedido dele. Então José de Arimateia, acompanhado com Nicodemos, né? O Nicodemos é um outro admirador de Jesus, que foi lá de noite, né, falar com Jesus, porque não podia ir de dia, para não ser reconhecido. Então os dois foram, desceram Jesus da cruz, né, e tomando o corpo, envolveu num lençol branco, né, que veio a ser depois o sudário. E depositou o corpo, né, embrulhado nesse lençol, nesse sepulcro novo, onde ainda ninguém havia sido posto. E, inclusive, o José de Arimateia tinha mandado fazer esse sepulcro para ele mesmo, certo? Talhado na rocha. E é bom que vocês entendam uma coisa. Aqui, no nosso Piauí, no nosso Brasil, a pessoa normalmente é enterrada, certo? É cavado uma cova e ele é enterrado. Lá, nesse templo de Jesus, as sepulturas eram escavadas na rocha. Escavavam tudo direitinho, colocavam lá o local onde ia botar o corpo e tal. Quem fosse mais rico mandava fazer com várias câmaras, né? Para não ter ali o sepulcro ali da família. Pois bem, ninguém tinha entrado ainda nesse sepulcro e José cedeu graciosamente e piedosamente a Jesus. Depois disso, pegaram uma grande pedra redonda e colocaram ali na entrada do sepulcro para que ninguém entrasse, né? nem gente, nem animais. Né? E foram embora. Então, gente, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus se dirigiram todos eles para a casa lá de Pilatos, né? E quando chegaram lá, disseram ao governador: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor, Jesus, né, disse, enquanto vivia, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam vir, roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E esta última impostura seria pior do que a primeira. E Pilatos disse para eles lá: olha, vocês têm uma guarda aí, ir lá e guardar, como vocês bem entenderem. Aí eles foram e se asseguraram lá que o sepulcro estava seguro e selaram, né, a pedra, colocaram lá os guardas e tudo. Então, Maria Madalena e Maria, a esposa, ou mãe de Tiago, né, e mais a Salomé, compraram alguns aromas em Jerusalém, né, para ungir Jesus. Isso aí você vê em Marcos 16, no versículo 1. Até um parênteses. Pois bem, depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, que é domingo, foram ao túmulo, né, que ficava fora dos muros da cidade. Eis que houve um violento tremor de terra. E aí um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra, né, e sentou-se em cima dela. Então o anjo, ele resplandecia assim como um relâmpago, né? As suas vestes eram assim brancas como a neve. Então o fato é que esse tremor foi suficiente também para romper, né, o selo colocado sobre aquela pedra circular, que foi colocada lá sobre o lugar onde Jesus estava. E aquilo ali fez a pedra rolar e deixar aberto o túmulo. Então, vendo isso, os guardas, apavorados, pensaram assim que morreriam de pavor. O anjo então disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia. Lá o haveis de rever, eu vos disse.
Mateus 28, nos versículos de 2 a 7. Pois bem, aqui nós vimos até essa parte da ressurreição. No próximo vídeo, nós vamos falar a partir da ressurreição. Tenha coragem, continue assistindo e aprendendo mais um pouco.